Olá, todos da comunidade Paz. Segue procedimentos para todos que estão aguardando seus valores líquidos em conta. Segue todas as diretrizes. A verificação da identidade das partes envolvidas e a apresentação da documentação necessária são elementos fundamentais em qualquer tipo de transferência de recursos ou transações financeiras de alto valor. Esse processo visa garantir a segurança, a conformidade legal e a transparência das operações, prevenindo fraudes, erros e disputas legais. Abaixo, apresento uma explicação detalhada sobre como realizar essas etapas e por que elas são essenciais. Porque verificar identidades é crucial. Prevenção de fraudes. Grandes transações financeiras são frequentemente alvo de criminosos, que podem tentar se passar por partes legítimas para desviar recursos. A verificação de identidade impede que pessoas mal-intencionadas participem da operação. Cumprimento de regulamentações. Autoridades reguladoras exigem que instituições financeiras e empresas conheçam as partes com as quais estão lidando, em conformidade com políticas de Conheça Seu Cliente, KYC, e Combate à Lavagem de Dinheiro, AML. Transparência e confiança. Verificar identidades garante que todas as partes estejam claramente identificadas e envolvidas de forma legítima, criando confiança no processo. Responsabilidade legal. Ter a documentação completa protege as partes contra disputas legais, assegurando que cada uma delas seja responsável por suas ações na transação. Documentação necessária. As transações financeiras de grande valor exigem que a documentação seja completa, válida e legalmente reconhecida. Alguns dos documentos necessários incluem: documentos de identificação. Para pessoas físicas, RG, CPF, passaporte ou outros documentos oficiais reconhecidos. Para empresas, CNPJ, Estatuto Social e prova de registro em órgãos competentes. Contratos. Contratos detalhados especificam os termos da transferência, incluindo valores, prazos e responsabilidades. Eles devem ser assinados por todas as partes envolvidas. Autorizações específicas. Em alguns casos, são necessárias autorizações governamentais ou de entidades reguladoras, especialmente em transferências internacionais ou transações comerciais específicas. Comprovantes de origem dos recursos. Incluem extratos bancários ou declarações que provem que os fundos são provenientes de fontes lícitas. Comprovantes de endereço. Úteis para verificar a localização das partes e evitar problemas de jurisdição. Certificações notariais. Alguns documentos podem precisar de reconhecimento em cartório ou apostilamento, em casos internacionais, para serem válidos. Declarações tributárias. Comprovantes de recolhimento de impostos, como o ICTM em doações ou heranças, podem ser exigidos para evitar sanções fiscais. Processo de verificação de identidade. Coleta de documentos. Cada parte envolvida deve fornecer cópias autenticadas de seus documentos. Em casos mais sensíveis, pode ser exigida a apresentação dos originais para validação. Validação documental. Certifique-se de que os documentos não tenham erros, estejam atualizados e sejam legalmente aceitos. Empresas ou entidades financeiras podem utilizar sistemas automatizados para verificar a autenticidade. Análise de conformidade. Confirme se as informações fornecidas estão alinhadas às regulamentações aplicáveis, como dados corretos de endereço, nome e origem dos fundos. Procedimentos KYC. Conheça seu cliente. Em transações de alto valor, as instituições financeiras podem realizar entrevistas ou questionários adicionais para entender o perfil das partes envolvidas. Consultoria profissional. Em situações complexas, é recomendável contar com advogados ou consultores especializados que garantam que todos os detalhes sejam verificados corretamente. Riscos de não verificar identidades e documentos. Fraudes e golpes. Sem a verificação adequada, criminosos podem se infiltrar na transação e causar prejuízos financeiros. Problemas legais. Transações realizadas sem cumprir exigências legais podem resultar em multas, bloqueios ou até mesmo processos judiciais. Perda de confiança. Em transações empresariais, a falta de cuidado na verificação pode prejudicar relacionamentos comerciais e reputação. Atrasos ou cancelamentos. Documentação incompleta ou incorreta pode levar a interrupções e até ao cancelamento da transação. Benefícios de realizar verificações meticulosas. Segurança jurídica. Ter toda a documentação verificada e arquivada protege contra futuras disputas ou questionamentos. Eficiência operacional. Um processo bem estruturado reduz atrasos e garante que a transferência seja concluída dentro do prazo. Proteção contra riscos. Minimiza a exposição a fraudes,
multas e problemas relacionados a regulamentações. Facilidade em auditorias. Documentos completos facilitam revisões e auditorias fiscais ou financeiras realizadas por autoridades reguladoras. Conclusão: a verificação da identidade das partes envolvidas e a apresentação de documentação necessária são práticas indispensáveis para garantir a segurança e a eficiência de transferências financeiras milionárias. Seguir esses procedimentos cuidadosamente não apenas protege contra fraudes e problemas legais, mas também reforça a credibilidade da transação. Para operações complexas ou que envolvam múltiplas jurisdições, contar com apoio profissional pode ser um diferencial estratégico. Grandes transações financeiras frequentemente atraem a atenção de criminosos devido ao alto valor envolvido, tornando-se um alvo lucrativo para práticas ilegais, como fraudes e roubo de recursos. Uma das estratégias mais comuns usadas por esses criminosos é se passar por partes legítimas da transação para desviar recursos de maneira clandestina. Diante desse cenário, a verificação rigorosa de identidade é uma medida essencial para proteger as partes envolvidas e garantir a segurança do processo. Abaixo, apresento uma análise detalhada sobre o problema, as técnicas usadas pelos criminosos, o impacto das fraudes e como a verificação de identidade pode prevenir tais práticas. Por que grandes transações são alvo de criminosos? Alto valor financeiro. Transações milionárias representam um enorme retorno financeiro para os criminosos. O grande volume de dinheiro, combinado com a complexidade dos processos, aumenta as oportunidades para fraudes. Múltiplos intermediários. Muitas dessas transações envolvem bancos, plataformas digitais, advogados e outros intermediários, criando múltiplas camadas de comunicação e execução. Criminosos exploram essa fragmentação para inserir informações falsas ou se passar por partes legítimas. Confiança excessiva em documentos. Em algumas situações, as partes envolvidas confiam exclusivamente em documentos apresentados, sem realizar verificações adicionais de autenticidade, o que facilita a ação dos criminosos. Falta de vigilância adequada. Se os processos de verificação forem inadequados ou apressados, as brechas criadas podem permitir que indivíduos mal-intencionados participem da operação. Estratégias comuns usadas por criminosos. Uso de documentos falsificados. Criminosos podem falsificar documentos, como RG, CPF, passaportes ou até mesmo contratos e comprovantes financeiros, para se passar por partes legítimas. Engenharia social. Usam táticas de manipulação psicológica para enganar outros participantes da transação, convencendo-os de que são representantes legítimos ou colaboradores confiáveis. Interceptação de comunicações. Por meio de ataques cibernéticos, como phishing ou man-in-the-middle, MITMIN, criminosos acessam e manipulam comunicações entre as partes, alterando dados da transferência. Identidades roubadas. Com acesso a informações pessoais roubadas, por exemplo, através de vazamentos de dados, os fraudadores se fazem passar por pessoas reais envolvidas na transação. Representações fraudulentas. Em negócios ou transferências comerciais, criminosos criam empresas fictícias ou se apresentam como representantes de entidades legítimas, fornecendo documentos aparentemente autênticos. Impactos das fraudes em grandes transações. Perdas financeiras significativas. Recursos desviados geralmente são difíceis de rastrear e recuperar, especialmente se forem enviados para contas em países onde a legislação é menos rigorosa. Comprometimento da reputação. Empresas ou indivíduos envolvidos em fraudes podem sofrer danos à reputação, prejudicando relacionamentos futuros e sua posição no mercado. Custos jurídicos e operacionais. Resolver disputas decorrentes de fraudes pode envolver processos judiciais demorados e onerosos. Interrupção de negócios. Transações canceladas ou bloqueadas por problemas de segurança podem impactar significativamente as operações de empresas ou planos individuais. Exposição a investigações regulatórias. Autoridades podem investigar a transação, o que pode gerar multas e sanções caso sejam identificadas negligências no processo de verificação. Como a verificação de identidade previne fraudes. A verificação de identidade é um processo fundamental para garantir que todas as partes envolvidas sejam legítimas e estejam qualificadas para participar da transação. Aqui está como ela pode prevenir ações de criminosos. Confirmação de documentos autênticos. Verificar a validade de documentos apresentados, como identidades e comprovantes, para garantir que sejam legítimos e não falsificados. Procedimentos: conheça seu cliente. KYC. Instituições financeiras e empresas adotam práticas rigorosas para conhecer e verificar a identidade de seus clientes, incluindo entrevistas, análises de perfil e verificações cruzadas de informações.
Uso de tecnologias avançadas. Ferramentas tecnológicas, como sistemas biométricos, reconhecimento facial ou impressão digital, e validações digitais, podem ser usadas para assegurar a identidade de pessoas e empresas. Consultoria jurídica e de segurança. Profissionais especializados podem revisar os processos e a documentação, fornecendo uma camada adicional de segurança. Auditorias regulares. Realizar auditorias nos sistemas de verificação e no processo geral da transação ajuda a identificar fraquezas e prevenir falhas. Verificação independente. Em operações complexas, contratar terceiros independentes para validar identidades e documentos pode reduzir os riscos significativamente. Exemplo de processo de verificação rigorosa. Coleta de documentos. Solicitar que todas as partes envolvidas enviem documentos originais para análise. Validação oficial. Confirmar a autenticidade dos documentos em órgãos competentes, como cartórios ou sistemas governamentais. Consultas em bancos de dados. Verificar informações pessoais ou empresariais em bancos de dados públicos ou privados, como registros de crédito ou sistemas antifraude. Uso de tecnologia de autenticação. Implementar verificações biométricas ou digitais, como assinaturas eletrônicas certificadas. Monitoramento e revisão contínua. Garantir que o processo seja acompanhado de perto e que eventuais irregularidades sejam identificadas imediatamente. Conclusão. Grandes transações financeiras podem ser alvos tentadores para criminosos que tentam se passar por partes legítimas para desviar recursos. Por isso, a verificação rigorosa de identidade é essencial para garantir que todos os envolvidos sejam legítimos e para proteger a integridade do processo. Combinando tecnologias avançadas, práticas Conheça Seu Cliente, KYC, e auditorias regulares, é possível reduzir significativamente os riscos de fraude e assegurar que a transação seja realizada de forma segura e eficiente. A verificação de identidade é um componente essencial em qualquer tipo de transação financeira, especialmente nas que envolvem grandes somas de dinheiro. Esse processo não apenas confirma que as partes envolvidas são legítimas e qualificadas para participar, mas também protege contra ações fraudulentas, práticas ilegais e erros que podem comprometer a segurança ou a integridade da transação. Abaixo, apresento uma análise abrangente sobre a importância desse procedimento, como ele é realizado e como contribui para a prevenção de crimes financeiros. Por que a verificação de identidade é fundamental? A verificação de identidade serve como uma barreira contra atividades ilícitas, atuando como uma medida de proteção em várias frentes. Aqui estão os principais motivos que tornam esse processo indispensável. Prevenção de fraudes. Uma das principais ameaças em transações financeiras é a possibilidade de fraude, onde criminosos se passam por partes legítimas para desviar recursos ou inserir informações falsas. A verificação rigorosa de identidade dificulta essa prática, pois exige que as partes apresentem documentos e informações autênticas. Cumprimento de regulamentações. Políticas como Conheça Seu Cliente, KYC, e Combate à Lavagem de Dinheiro, AML, exigem que as instituições financeiras e outras entidades identifiquem e verifiquem todas as partes envolvidas na transação. Isso evita que criminosos utilizem o sistema financeiro para fins ilegais. Garantia de transparência. A verificação ajuda a estabelecer confiança entre todas as partes, garantindo que as identidades e informações fornecidas sejam verdadeiras e verificadas. Isso fortalece a transparência e reduz a probabilidade de disputas futuras. Proteção legal e jurídica. Ter a certeza de que as identidades foram verificadas corretamente e que todos os documentos necessários foram apresentados protege contra possíveis problemas legais, como investigações ou acusações de negligência. Como a verificação de identidade é realizada? A verificação de identidade pode variar dependendo do contexto da transação, da jurisdição e das exigências das instituições financeiras. Em geral, segue os passos abaixo. 1. Coleta de documentos. Cada parte envolvida na transação deve apresentar documentos oficiais de identificação. Alguns exemplos incluem: para pessoas físicas, RG, CPF, passaportes ou outros documentos reconhecidos pelo governo. Para empresas, CNPJ, registro comercial, estatuto social e prova de representação legal. 2. Validação de documentos. Os documentos fornecidos são analisados e validados quanto à autenticidade. Isso pode incluir conferência de dados em bancos de dados governamentais ou privados, verificação de selos de autenticação ou certificações notariais. 3. Autenticação avançada. Em transações financeiras de alto valor, pode ser exigida uma autenticação adicional, como verificação biométrica,
reconhecimento facial ou impressão digital. Uso de autenticação em 2 fatores, 2FA, para validar a identidade em plataformas digitais. 4. Consultas em bancos de dados. As identidades podem ser cruzadas com registros em bancos de dados públicos ou privados para garantir que não haja histórico de atividades fraudulentas ou ilegais associadas às partes envolvidas. 5. Auditoria contínua. Além da verificação inicial, auditorias regulares podem ser realizadas para garantir que as informações fornecidas permanecem válidas e atualizadas. Como esse processo previne crimes financeiros? Detecção de fraudes documentais. Ao verificar minuciosamente documentos apresentados, é possível identificar falsificações e impedir que criminosos avancem na operação. Impedimento de roubo de identidade. Verificar identidades impede que informações pessoais roubadas ou vazadas sejam usadas para acessar recursos financeiros indevidamente. Proteção contra a engenharia social. Em transações de alto valor, criminosos podem tentar manipular pessoas envolvidas para obter acesso. A verificação de identidade garante que apenas indivíduos legítimos e qualificados possam participar. Conformidade com regulamentações. Políticas KYC e AML exigem procedimentos rigorosos para identificar e relatar atividades suspeitas. Cumprir essas normas reduz significativamente a possibilidade de lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades ilícitas. Eliminação de ambiguidade. Ao registrar e validar todas as identidades envolvidas, o processo remove dúvidas ou ambiguidades sobre quem está participando da transação, garantindo segurança e transparência. Exemplo de um processo seguro de verificação. Para ilustrar, imagine uma transferência financeira internacional de alto valor. O processo de verificação poderia incluir coleta de identidades. Todos os participantes devem fornecer passaportes ou documentos equivalentes. Autenticação digital. As identidades são validadas por meio de sistemas biométricos ou assinaturas digitais. Validação legal. Os documentos são revisados por consultores jurídicos e verificados em registros governamentais. Monitoramento da transação. Durante o processo de transferência, sistemas automáticos analisam a atividade para identificar quaisquer irregularidades. Consequências de ignorar a verificação de identidade. Não realizar uma verificação adequada pode expor as partes envolvidas a uma série de riscos. Fraudes e golpes. Criminosos podem se infiltrar na operação e desviar recursos. Problemas legais. Autoridades reguladoras podem aplicar multas ou sanções por falta de conformidade. Comprometimento da reputação. Empresas ou indivíduos podem sofrer danos à imagem pública ao serem associados a transações fraudulentas. Impactos operacionais. Transações interrompidas ou atrasadas devido à descoberta tardia de irregularidades. Conclusão. A verificação de identidade é um processo essencial para proteger transações financeiras de alto valor contra ações criminosas. Combinando práticas como validação documental, autenticação digital e auditorias contínuas, é possível garantir que apenas partes legítimas e qualificadas participem da operação. Além de prevenir fraudes, essa abordagem reforça a confiança, a transparência e a conformidade legal, assegurando que a transação seja realizada de forma segura e eficiente. Impactos operacionais em transações financeiras, especialmente em operações de grande valor, podem ser significativos quando irregularidades são identificadas tardiamente no processo. Essas interrupções ou atrasos não apenas comprometem a eficiência do fluxo financeiro, mas também geram uma série de desafios legais, reputacionais e administrativos para as partes envolvidas. Neste contexto, compreender as razões para essas interrupções, suas consequências e as formas de mitigá-las torna-se essencial para garantir o sucesso das operações. Abaixo, apresento uma explicação detalhada sobre o tema. Causas de descobertas tardias de irregularidades. Falta de verificação adequada no início. A ausência de processos rigorosos de verificação, como análise de identidade, documentação e conformidade, pode levar à detecção de irregularidade somente em estágios avançados da transação. Comunicação ineficiente. Erros ou falta de clareza na comunicação entre as partes podem causar discrepâncias que só são percebidas após o início da execução da operação. Auditorias regulatórias durante o processo. Bancos ou autoridades reguladoras podem identificar inconformidades ou documentos incompletos durante a transferência, interrompendo o processo para investigação. Fraudes ou atividades suspeitas. Em alguns casos, atividades suspeitas, como tentativas de roubo de identidade ou discrepâncias nos valores transferidos,
podem emergir inesperadamente, desencadeando uma pausa para análise. Diferenças jurisdicionais. Em transferências internacionais, a falta de alinhamento com regulamentos locais em diferentes países pode levar ao bloqueio ou atraso na transação. Impactos operacionais das interrupções e atrasos. Perdas financeiras diretas. Custos adicionais podem ser incorridos devido a taxas bancárias por reprocessamento, multas por atrasos no pagamento ou flutuações cambiais em transações internacionais. Ruptura nos fluxos de caixa. Empresas ou indivíduos que dependem do valor transferido para concluir operações específicas, como aquisição de ativos ou cumprimento de contratos, podem enfrentar dificuldades financeiras inesperadas. Atraso em projetos ou negócios. Transações adiadas podem impactar o cronograma de investimentos, aquisições ou pagamentos relacionados a projetos empresariais, resultando em perda de oportunidades. Danos à reputação. As partes envolvidas na transação podem sofrer danos reputacionais, especialmente em setores como comércio internacional ou investimentos, onde a confiança e a pontualidade são essenciais. Litígios e implicações legais. Irregularidades detectadas tardiamente podem levar a disputas legais entre as partes, processos judiciais ou até sanções aplicadas por órgãos reguladores. Implicações administrativas. Recursos adicionais, como tempo, dinheiro e equipe, podem ser exigidos para corrigir os problemas identificados e concluir a transação. Interrupção em relações comerciais. A demora ou interrupção pode prejudicar o relacionamento entre parceiros comerciais, clientes ou investidores, especialmente se as irregularidades forem percebidas como negligência. Exemplo prático de impacto operacional. Imagine uma empresa realizando uma transferência internacional milionária para adquirir equipamentos de produção essenciais. Durante o processamento, o banco receptor detecta que os documentos de origem dos fundos estão incompletos ou contêm inconsistências. Isso resulta em bloqueio temporário da transação para investigação, atraso na entrega dos equipamentos, comprometendo o prazo do projeto, multas contratuais por descumprimento de prazo com clientes finais, necessidade de alocar uma equipe interna para corrigir os documentos e resolver o problema. Essas consequências poderiam ter sido evitadas com uma análise minuciosa no início do processo. Como evitar ou minimizar impactos operacionais? Verificação de documentação antecipada. Realizar uma auditoria prévia detalhada em todos os documentos necessários para garantir que estejam completos e em conformidade com as regulamentações. Processos de conformidade rigorosos. Implementar sistemas de análise Conheça seu cliente, KYC, e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro, AML, para identificar potenciais irregularidades desde o início. Planejamento e comunicação eficiente. Estabelecer um fluxo de comunicação claro entre todas as partes envolvidas, garantindo que todos estejam alinhados quanto aos requisitos da transação. Uso de consultores especializados. Contratar consultores financeiros, jurídicos ou tributários para revisar e validar o processo, especialmente em transações de alta complexidade. Sistemas automatizados de monitoramento. Utilizar tecnologias avançadas para monitorar a transação em tempo real e identificar discrepâncias antes que se tornem um problema. Escolha de instituições financeiras confiáveis. Trabalhar com bancos ou plataformas de pagamento que tenham histórico de confiabilidade e sistemas robustos para lidar com grandes transferências. Benefícios de prevenir descobertas tardias. Redução de custos. Evitar reprocessamentos, multas ou custos administrativos desnecessários. Manutenção da reputação. Garantir que a transação ocorra sem interrupções preserva a confiança entre parceiros e clientes. Cumprimento de prazos. Processos bem planejados e executados evitam atrasos e garantem que os fundos estejam disponíveis quando necessário. Eficiência operacional. Recursos internos podem ser direcionados a tarefas produtivas em vez de resolver problemas emergentes. Conclusão. Descobertas tardias de irregularidades em transações financeiras podem gerar impactos operacionais significativos, desde prejuízos financeiros até danos à reputação e interrupções em operações comerciais. Adotar práticas rigorosas de verificação, conformidade e planejamento é fundamental para minimizar esses riscos e garantir que as transações ocorram de maneira segura e eficiente. A otimização do uso de recursos internos é uma estratégia essencial para garantir que as operações de uma empresa ou organização sejam eficazes e orientadas para a produtividade. Quando recursos internos são continuamente desviados para lidar com problemas emergentes ou imprevistos, isso pode resultar em impactos negativos para o desempenho organizacional,
dificultando a execução de atividades planejadas e prejudicando a capacidade de atingir objetivos estratégicos. Redirecionar esses recursos para tarefas produtivas, em vez de problemas emergentes, é uma abordagem que promove eficiência e contribui para o crescimento sustentável. Abaixo, apresento uma análise detalhada sobre como esse redirecionamento pode ser realizado e os benefícios que ele traz. Impactos de problemas emergentes no uso de recursos internos. Desvio de foco. Problemas emergentes têm o potencial de tirar o foco das equipes de suas atividades principais. Funcionários que deveriam estar concentrados em tarefas estratégicas acabam gastando tempo e energia em situações imprevistas. Interrupção de processos. Emergências podem interromper o fluxo de trabalho, causando atrasos em projetos e compromissos previamente estabelecidos. Isso afeta a entrega de resultados e a consistência operacional. Sobrecarga e estresse. Quando problemas emergentes se acumulam, os recursos internos podem ser sobrecarregados, levando ao estresse entre os membros da equipe, à diminuição da motivação e ao aumento do risco de erros. Drenagem de recursos financeiros. Resolver problemas inesperados geralmente exige alocação de recursos financeiros adicionais, desviando esses fundos de iniciativas planejadas e produtivas. Impacto na qualidade. Com os recursos sendo desviados para solucionar crises, há menos tempo e atenção para garantir a qualidade das atividades principais, o que pode gerar impactos negativos no produto ou serviço final. Benefícios do redirecionamento para tarefas produtivas. Maximização da eficiência. Quando recursos internos são direcionados a tarefas estratégicas e planejadas, as equipes podem trabalhar com maior foco e eficiência, otimizando os processos e reduzindo desperdícios. Aumento da produtividade. Dedicar tempo e recursos a atividades produtivas cria um ambiente orientado para a entrega de resultados, fortalecendo o desempenho e a competitividade. Cumprimento de metas estratégicas. Ao priorizar tarefas alinhadas aos objetivos da organização, é possível garantir que as metas de curto e longo prazo sejam atingidas sem interrupções. Melhoria no engajamento da equipe. Com menos interrupções, os membros da equipe podem trabalhar de maneira mais estruturada e previsível, resultando em maior satisfação e motivação. Controle e planejamento de recursos. Quando os problemas emergentes são minimizados, os recursos financeiros e humanos podem ser controlados de forma mais eficaz e direcionados para iniciativas de alto impacto. Estratégias para redirecionar recursos internos. Identificação de problemas frequentes. Antes de redirecionar recursos, é essencial analisar quais tipos de problemas emergentes são mais recorrentes e por que eles acontecem. Assim, é possível implementar soluções preventivas. Planejamento proativo. Adotar abordagens preventivas, como manutenção de sistemas e monitoramento contínuo, ajuda a evitar que problemas emergentes interrompam as operações. Alocação inteligente de recursos. Garantir que cada equipe ou departamento tenha os recursos necessários para lidar com suas demandas sem precisar desviar atenção para emergências. Treinamento e capacitação. Investir em capacitação permite que as equipes tenham habilidades para resolver problemas com eficiência, sem comprometer suas tarefas principais. Automatização de processos. Integrar sistemas automatizados pode reduzir a necessidade de intervenção humana em questões emergentes, liberando os funcionários para se concentrar em atividades produtivas. Desenvolvimento de protocolos de resolução. Criar protocolos claros para lidar com emergências ajuda a minimizar o impacto operacional e permite que as equipes voltem rapidamente às suas tarefas principais. Exemplo prático de redirecionamento de recursos. Imagine uma empresa de tecnologia que constantemente enfrenta interrupções nos seus servidores, exigindo que a equipe gaste tempo resolvendo crises ao invés de desenvolver novos projetos. Para redirecionar seus recursos internos, a empresa poderia investir em monitoramento automatizado. Implementar um sistema de monitoramento de servidores para identificar e corrigir problemas antes que se tornem críticos. Treinar a equipe em diagnóstico preventivo. Capacitar os funcionários para realizar auditorias regulares e solucionar problemas menores rapidamente. Contratar especialistas externos. Utilizar consultores especializados para resolver problemas mais complexos, liberando a equipe interna para tarefas produtivas. Com essas medidas, a empresa pode garantir que seus recursos sejam mais bem aproveitados no desenvolvimento de tecnologia inovadora e na melhoria de seus serviços, em vez de gastos contínuos em interrupções. Conclusão: problemas emergentes podem ser uma barreira significativa para o uso eficiente de recursos internos, desviando tempo, energia e fundos de atividades produtivas.
No entanto, ao implementar estratégias de prevenção, planejamento e alocação inteligente, é possível reduzir esses impactos e redirecionar recursos para tarefas que agreguem valor e contribuam para os objetivos estratégicos da organização. Priorizar a produtividade em vez de lidar com crises não apenas fortalece a eficiência operacional, mas também cria um ambiente de trabalho mais estruturado, motivador e sustentável. Dedicar tempo e recursos a atividades produtivas é uma estratégia crucial para qualquer organização ou indivíduo que busca alcançar objetivos com eficiência, melhorar o desempenho e aumentar a competitividade no mercado. Este conceito está fundamentado em práticas que otimizam o uso de recursos, eliminam desperdícios e colocam foco em ações que geram valor. Quando implementado corretamente, ele transforma o ambiente de trabalho em um espaço dinâmico, orientado para resultados concretos e sustentáveis. A seguir, exploro como essa abordagem pode ser aplicada, seus benefícios e as implicações em diferentes contextos. O significado de atividades produtivas. Atividades produtivas são aquelas que contribuem diretamente para o alcance dos objetivos estratégicos ou operacionais de uma organização ou indivíduo. Elas se caracterizam por geração de valor, resultados tangíveis, como aumento da receita, crescimento de mercado ou desenvolvimento de habilidades. Eficiência. Utilização otimizada de recursos, evitando desperdícios de tempo, dinheiro e energia. Impacto mensurável. Contribuição para o cumprimento de metas específicas, como melhoria de processos, inovação ou satisfação do cliente. Ao priorizar tais atividades, é possível criar um ambiente onde o foco é direcionado para o progresso e o crescimento. Como dedicar tempo e recursos às atividades produtivas? 1. Identificação de prioridades. O primeiro passo é identificar quais atividades têm maior impacto sobre os objetivos organizacionais. Isso exige uma análise detalhada para diferenciar tarefas essenciais de tarefas secundárias ou redundantes. 2. Planejamento estrategicamente direcionado. Um planejamento cuidadoso ajuda a alocar tempo e recursos de maneira apropriada, garantindo que o trabalho seja realizado de forma coordenada e eficiente. Isso inclui definição de metas claras, estabelecimento de prazos realistas, alocação de recursos financeiros e humanos necessários. 3. Automação e tecnologia. A adoção de ferramentas tecnológicas pode simplificar tarefas repetitivas e liberar tempo e energia dos colaboradores para atividades de maior valor. 4. Capacitação e desenvolvimento. Investir em treinamento e desenvolvimento de habilidades garante que os membros da equipe estejam preparados para realizar atividades produtivas com excelência. 5. Monitoramento e ajuste contínuos. Ao acompanhar o progresso das atividades produtivas e medir os resultados regularmente, é possível identificar áreas que precisam de melhoria ou reorientação. Benefícios de um ambiente orientado para resultados. 1. Melhoria de desempenho. Focar em atividades produtivas aumenta a eficiência geral, permitindo que os recursos disponíveis sejam utilizados de forma ideal para atingir metas. 2. Maior competitividade. Organizações que priorizam atividades produtivas conseguem responder mais rapidamente às mudanças no mercado, inovar e se destacar em relação à concorrência. 3. Motivação e engajamento. Colaboradores que percebem que seu trabalho contribui diretamente para o sucesso da organização tendem a se sentir mais engajados e motivados, promovendo uma cultura de alto desempenho. 4. Redução de custos e desperdícios. Quando os recursos são direcionados para atividades relevantes, há uma diminuição significativa em custos desnecessários e eliminação de esforços improdutivos. 5. Sustentabilidade do crescimento. A concentração em resultados permite que o crescimento seja sustentável, construído sobre uma base sólida de eficiência e inovação. Exemplo prático: aplicação em empresas. Imagine uma empresa de manufatura que está lidando com desafios de competitividade devido ao alto custo de produção. Ao redirecionar tempo e recursos para atividades produtivas, a empresa pode implementar automação, substituir processos manuais por sistemas automatizados que reduzem